É bom estar com vocês aqui, espero que todos estejam bem. Deixa eu só empurrar um pouquinho aqui pra frente que eu não consigo falar muito parado não. Tá bom. Bem, irmãos, hoje na verdade estaria o pastor pregando, né? Mas por conta da situação do Covid dele como da família dele, eu vim suprir essa ausência, né? Porque a gente está intercalando, hoje seria o dia dele, né? Mas aí eu vim no lugar para que a gente continuasse a nossa série de sermões, certo? No livro de Amós. Então eu vou pedir desde já que os irmãos abram vossas Bíblias no livro de Amós. Hoje é a terceira pregação, né? O terceiro sermão que estamos nesse livro. Como eu disse na introdução que eu fiz, nós levaremos cerca de 17 domingos, ou seja, até o primeiro domingo de agosto a gente vai estar pregando no livro de Amós. A gente está fazendo uma pregação expositiva desse livro para que a gente possa absorver o que ele tem, né, para poder falar a nossos corações, falar para nossas vidas, mesmo que tanto tempo tenha se passado. Hoje, coube a mim a passagem de Amós do capítulo 2, verso 4. Eu vou estar expondo até o verso 2 do capítulo 3, tá? Amós, capítulo 2, verso 4, até o versículo 2 do capítulo 3. É importante que todos deixem suas Bíblias abertas para que a gente possa acompanhar, que os textos que eu citar aqui, os irmãos possam abrir também, para que tenham um entendimento, né, melhor e maior a respeito do assunto e do que nós estaremos tratando nessa noite. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor Jesus, que a sua palavra, Pai, possa ser cirúrgica, Deus, nesta noite. Que ela possa penetrar os nossos corações, Deus, e lançar luz ao que foi escuro, Pai. Libertar, Pai, aquilo que estiver oprimido. Trazer descanso, Deus, para a alma que estiver desesperada, Pai, sem esperança. Que a sua palavra, Deus, venha nos exortar, venha nos ensinar, Pai, e também venha nos consolar. Que a sua palavra possa, de fato, Deus, falar aos nossos corações. E que o Senhor falar conosco, Deus, possa produzir frutos, o fruto do teu Santo Espírito, Deus, para que possamos, cada dia que passarmos nessa terra, cada dia que vivermos, Deus, vivermos para nos parecer mais contigo. Sermos transformados conforme a sua imagem. Essa é a oração que eu faço no nome santo de Jesus. Amém. Bem, irmãos, abertas nossas Bíblias. Como eu disse, hoje é a terceira pregação, né, sobre o assunto. E na minha introdução eu lembro que eu falei sobre o contexto que aquele povo vivia. Na época Israel estava dividido, né, a nação, o território dos israelitas estava dividido. Havia no reino do norte o reino de Israel, e havia no sul o reino de Judá, e continha somente 2 das 12 tribos, Judá e Benjamim. O resto das 10 tribos faziam, né, compunham, né, o reino do norte. Então a casa do Senhor estava dividida. Por quê, Adriel? Vou refrescar a memória de vocês. Apesar da prosperidade local, apesar da vitória em guerras, né, ou seja, do poderio militar que estava se desenvolvendo naquele reino, né, naquela terra, o povo de Deus, eles estavam divididos. A casa do Senhor estava dividida, os irmãos estavam brigando entre si. Tá? Então eles resolveram fazer a divisão, porque um homem não aceitava o poder do outro. Um homem não aceitava ser subjugado, ou ser, na verdade, servo do outro. Cada um queria fazer o que bem entendia. Era mais ou menos como acontecia com o povo de Israel na época dos juízes, que até então não tinha se passado muito tempo. E se nós pararmos para pensar, irmãos, o livro de Amós ele é bem atual por conta disso. Hoje você não vê pessoas querendo servir, principalmente dentro da igreja. E é um tema, irmãos, que nós temos que parar para pensar. O texto de hoje, irmãos, ele me colocou assim, primeiramente, né, em bastante desespero, porque o texto que fala sobre hipocrisia, o texto fala sobre religião fria, sobre um culto falso que nós cultuamos ao Senhor. E é uma coisa que é falada para os que são do povo de Deus. Até então, se nós pararmos para perceber, até o versículo 3 do capítulo 2, Deus ele estava trazendo uma sentença
contra os ímpios. E talvez quem fosse do povo de Deus estivesse tranquilo, realmente. Deus tem que julgar esse povo. Deus tem que condenar, tem que punir esse povo, tem que destruir esse povo. Mas parece que num rápido momento, as coisas elas se mostram um tanto confusa para o povo de Deus. Porque agora Deus estava se voltando também contra eles. A divisão, a falta de seguir ao Senhor que estava acontecendo naquela nação, começou a incomodar o Senhor. Então aquele Deus paciente, aquele Deus misericordioso, aquele Deus que é tardio em irar-se, estava se irando. Estava odiando. E ele falou, dentro em breve, trarei a punição para vocês. Por 3 vezes eu perdoei vocês. Nós vamos ver que a introdução para cada povo para quem ele fala, ele diz, olha só, por 3 transgressões eu falei. Mas agora na 4ª, não. Agora eu vou trazer o julgamento. Então por 3 vezes Deus foi paciente. Mas agora ele já não estava mais, entre aspas, tá, irmãos? Aguentando o seu povo. Então Deus vai se voltar contra o seu povo. Hoje o tema da pregação então é o rugido do leão. Lembremos, né? Nós estamos falando sobre o rugido do leão. Deus está se apresentando como um leão que está em busca da sua presa. Ele está em busca de quem ele vai tragar, de quem ele vai destruir. Deus, o Deus bom, o Deus da aliança, o Deus de Israel, que livrou seu povo do Egito, buscando destruir agora eles? Sim, isso mesmo. Isso mesmo. Porque Deus é Deus justo, irmãos. Deus é Deus justo. Ele é amor, sim, e por isso ele é justo. Ele não pode tolerar o mal. Ele não pode aceitar o mal. E não importa quem pratica o mal. Ah, eu sou crente, eu estou na igreja. Não importa. Deus, ele vai punir as pessoas que fazem maldade. Deus vai punir o pecador. Irmãos, Deus não pune o pecado. Deus pune o pecador, tá? Não vai ser o pecado que vai estar no inferno. O pecador, quem cometeu o pecado, vai estar no inferno. Então, irmãos, se nós lembrarmos, Deus está inicialmente falando para povos ímpios. Mas agora ele faz referência ao seu próprio povo. E eu me lembro que eu disse também na introdução ao texto de Amós, que nós não vamos ver em nenhum momento o profeta fazendo referência a Deus como o Deus da aliança, como o Deus de Israel. Não. Ele sempre vai falar como o Deus, o Senhor dos exércitos, ou seja, aquele que está pronto para sair para a guerra. Amós fala de guerra. Mas ela não fala de uma guerra militar. Ela fala talvez da guerra mais poderosa que existe, irmãos, no mundo, que sempre existiu após a queda do homem, que é a guerra espiritual. É a guerra onde Deus, ele sai contra todo tipo de pecador para poder puni-lo. Porque ele quer santidade, irmãos. Ele quer santidade de vida. Ele quer que sejamos santos como ele é santo. E esse é o padrão que ele impõe. Ele não fala, sejam santos da maneira que vocês bem entenderem. Não. Ele fala, sejam santos como eu sou santo. E ele passou um padrão para o seu povo. E nós vamos ver que é por causa disso que ele está prestes a julgar e condenar e destruir a sua própria nação. Agora o Deus da aliança é simplesmente o Deus Senhor dos exércitos. É o Deus que está disposto a guerrear, irmãos. O que fica talvez na nossa mente é, mas por que o Deus que escolheu uma nação, um povo para si, chamou um povo para si, está disposto a destruir esse povo? Será que Deus se arrependeu? Às vezes a gente vê na versão, né, do texto em português essa palavra, e Deus se arrependeu. E a gente acha, poxa, mas Deus não sabe tudo desde o início? Por que ele cria uma coisa que lá na frente ele vai se arrepender? Ele está parecendo um homem. Sendo que o texto, né, sagrado diz que Deus ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. E aí, como é que a gente resolve isso? Então, irmãos, o texto de hoje vai nos ensinar que há juízo para a casa do Senhor. E que, na verdade, esse juízo da casa do Senhor, ele é muito mais forte, ele é muito mais intenso do que o juízo para os ímpios. E por que isso acontece, irmãos? Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Moabe, e por 4, não, na verdade, versículo 4, desculpa,
Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá e por 4 não sustarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Antes, as suas próprias mentiras o enganaram. E após elas andaram seus pais. Por isso, meterei fogo a Judá, porque consumirá, fogo que consumirá os castelos de Jerusalém. Então por que Deus está irado com aquele povo? Por que Deus está pronto para guerrear contra o seu próprio povo? Porque eles abandonaram a lei do Senhor. Eles abandonaram os estatutos de Deus. Eles estavam vivendo, irmãos, como se ímpios fossem. Até então Deus está trazendo uma punição por conta da moral do mundo. Ele está castigando Tiro, ele está castigando Moabe, ele está castigando Edom, ele está castigando os povos que moravam, que estavam habitando em Gileade, que estavam habitando na Filistia, os filisteus, né? Porque eles estavam, irmãos, sendo pessoas perversas. E eu falei aqui, Deus odeia o perverso. Deus não tolera a perversidade. Deus odeia a violência, irmãos. E aqueles povos eram povos violentos. Em guerra, rasgavam o ventre das grávidas. Eles abortavam. Era um aborto diferente, mas abortavam. Eles vendiam os seus próprios irmãos para serem escravos. Tudo isso eu falei na introdução, só para refrescar, a nossa memória. Eram pecados morais. Eram pecados que pessoas cometiam, mas que não conheciam a Deus. Porém, Deus mesmo assim condena. Por quê? A revelação geral, que é o que nós chamamos, que é aquela que de Deus nós podemos conhecer olhando para a natureza. Romanos capítulo 2 vai falar sobre isso. O que de Deus nós podemos conhecer, nós conhecemos através da natureza. Nós sabemos que Ele criou o sol, nós sabemos que Ele criou a lua, nós sabemos que Ele tem poder sobre o mar, nós sabemos que Ele criou tudo o que é terra, tudo aquilo que nós pisamos. Deus o criou. Deus criou estas coisas. E aí o texto diz que, sabendo que Deus criou estas coisas, os homens mesmo assim não o adoraram como Deus. Poxa, Adriel, mas isso é injusto, né? Não. Porque o que a Bíblia nos revela é que Deus ele deu algo que é comum a todos, que torna todos, independente se são cristãos ou ímpios, a imagem e semelhança de Deus, que é a consciência de cada um. O problema é que os ímpios, por conta do pecado, eles têm a consciência deles cauterizadas. Pecar para eles, tanto faz. Aí você pensa, nossa, mas alguém matar outra pessoa, isso é horrível. Talvez você pense, eu nunca faria isso. Como é que uma pessoa consegue matar o seu próprio pai? Né? Como é que o pai consegue matar o filho? Ou o afilhado, o caso Jairim aí que nós estamos vendo. Quem não achou isso uma crueldade? Não foi uma coisa, não foi um ato específico. Ele vinha fazendo há muito tempo, ele vinha matando aquele menino por muito tempo. Batia nele, maltratava ele. Quantos homens não fazem isso com as mulheres dentro de casa hoje? E talvez passe na nossa cabeça, nossa, eu nunca farei isso. Nunca faria isso. Mas Deus julga essas pessoas. Por quê? Elas sabem que está errado. Elas sabem que está errado. E talvez o povo não fizesse essas coisas. O povo de Deus não. O povo de Deus não pode assassinar. Né? E talvez eles não assassinavam realmente. O povo de Deus não pode vender o seu irmão. Não pode escravizar o seu irmão. Mas o texto não se apresenta assim, dessa forma. Ele não se apresenta dessa forma para a gente. Deus, ele vai, quando ele vai levar o juízo, trazer o julgamento para o povo de Israel, ele primeiro fala o porquê que eles estão, na verdade, como que eles estão pecando, certo? E o porquê, então, Deus vai trazer esse julgamento. Porque que é justo da parte de Deus condenar o seu povo também. E ele diz por que vai ser mais intenso também esse julgamento. Como eu disse, aqueles povos ímpios pecavam porque não conheciam a revelação do Senhor. Não aquilo que nós chamamos de revelação específica. Que seria o que, Adriel? A palavra de Deus. Diferentemente dos ímpios,
Deus para o seu povo, aquele que ele chamou do seu Israel, a sua nação, que colocou a sua marca ali, falou: vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. A estes, Deus deu uma revelação específica, que eles entendiam como a Torá. E aí nós podemos entender talvez como o livro todo do Antigo Testamento ou somente o Pentateuco, livros que Moisés, né, escreveu durante a sua vida. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Era o povo detentor desta lei. Era o povo detentor do conhecimento do Senhor. De um conhecimento mais profundo. Muito além do que o sol pode falar para nós quem é o Criador. Muito além do que as estrelas proclamam nos céus. Lembram do texto, né, de Salmo 19? O firmamento, as obras proclamam a glória do Senhor. Mas muito além disso, Deus ele se fez conhecer intimamente ao seu povo. Ele acompanhava, ele andava com o povo. Ele se revelava. Tinha integrantes do povo, como Moisés, que podia ver o próprio Senhor. Olha só, irmãos. Deus se revelando de uma forma completa para um povo. Imagina, irmãos, né? Algo que nós podemos experimentar e nós não experimentamos sempre. Talvez a gente espere, né, ouvir uma voz do céu como Samuel ouviu, né? Achando que era Eli, mas quem era? Era o próprio Deus falando com ele, chamando o nome dele. Talvez a gente quer uma experiência, né, como essa, mas não, irmãos. Na oração nós podemos experimentar disso. De falar, de ouvir o Senhor. Basta nós abrirmos a palavra dele. E assim ele falará conosco. Se crermos, ele falará conosco. Imagina então alguém poder ver o Senhor. Imagina você ser amigo dessa pessoa. Você fala: olha só, eu me encontrei com Deus e o que ele tem para falar para você é isso, isso e isso. Era o que acontecia. Moisés falava diretamente ao povo aquilo que o Senhor passou para ele. O povo não estava distante de Deus. Não era como os deuses pagãos, que são deuses mentirosos, são deuses falsos, que não se pode conhecer dele, que as pessoas tentavam, irmãos, de todas as maneiras, apaziguar a ira desse Deus. É sacrifício da minha esposa? Então eu vou matar ela. E eles faziam isso. É o sacrifício do meu filho? Matava ele. Tudo para tentar apaziguar a ira do seu Deus. Por quê? Não conheciam o seu Deus. Deus não se deu de conhecer ao seu povo, não era um Deus íntimo, que andava com o seu povo. Mas Yahvé fazia isso com Israel. Mas chegou um momento que Israel se revoltou contra esse Deus. Que Judá abandonou esse Deus. Por que, Adriel, isso aconteceu? Na minha introdução eu disse também. Apesar de a nação de Israel e a de Judá ter como vizinhos pessoas violentas, que tentavam o tempo inteiro invadir Israel para matar, para ganhar território, Israel era um povo vencedor. Deus dava vitórias militares para o povo de Israel. E Israel e Judá, irmãos, eram um povo rico, que estavam aproveitando da prosperidade de suas terras. Reinava no sul Uzias e no norte Jeroboão. Duas grandes mentes administrativas que sabiam governar, sabiam fazer negócios. Porém, irmãos, foram reis que se afastaram do caminho do Senhor. Por conta da riqueza que tinham, esqueceram do Senhor. Por conta do poder que eles tinham e da estima que aquele povo dava a eles como rei, eles acharam que eram o rei dos reis. Eles estavam se achando como o senhor dos senhores, que podia fazer o que bem entendesse. E foi o que Uzias fez. Uzias começou bem, mas terminou muito mal a vida dele. Ele achou porque era rei, porque era um homem levantado por Deus, porque era um homem que estava conseguindo trazer prosperidade para a nação de Judá, que poderia também ser um sacerdote. Ele simplesmente, irmãos, entrou no Santo dos Santos para oferecer um sacrifício, coisa que cabia a quem? Somente ao sumo sacerdote. Ao rei, o exercício de governo. Ao sacerdote, o exercício do
sacerdócio. Mas ele falou, não, Deus está comigo. Eu sou poderoso. Eu preciso ser também o líder religioso deles. Mas ele pecou. Ele abandonou os estatutos de Deus. Irmãos, Deus não aceita culto que não é segundo ele. Deus não aceita um culto que não está de acordo com a vontade clara e explícita pela palavra dele. Poxa, Adriel, mas ele foi lá com intenção de sacrificar o melhor ao Senhor. Tudo bem. Mas ele fez conforme o Senhor? Não. Redundou glórias ao Senhor? Não. Então vem da fé? Também não. E o que não provém da fé, 1 Coríntios 14, é pecado. E Deus vai aceitar um culto cheio de pecados? Não, não vai, irmãos. E o que acontece com Uzias? A partir daquele momento, quando ele tenta entrar no Santo dos Santos, uma lepra toma ele. E dali em diante, até o final da vida dele, ele teve que conviver com a lepra. E a lepra os irmãos conhecem. O homem tinha que fazer o quê? Se isolar. Ele não era mais aceito. Agora ele passou a ser um marginalizado. As riquezas dele não conseguia mais comprar a amizade de ninguém. O poder que ele tinha já não trazia a ele a estima que antes ele com o povo conquistou. Ele era só um leproso agora. Por quê? Se esqueceu dos estatutos de Deus. Mas quando o governante, irmãos, quando o governante ele se esquece, ele se desvia do Senhor, infelizmente acontece que o povo toma também este rumo. Às vezes a gente pensa, por exemplo, estava conversando ontem com um amigo meu sobre isso. Saiu uma notícia, né, sobre o filho do John Piper. O John Piper, irmãos, é um santo na terra, né? É um homem de Deus que vale a pena nós ouvirmos dele. Vale a pena nós lermos as suas escritas. É um homem que realmente nos conduz ao Senhor. Não só com as palavras, mas com a vida que ele vive. Porém, o seu filho é completamente averso ao Evangelho. Ele odeia o Evangelho. Ele milita contra o Evangelho. E você para pensar, talvez, poxa, mas um homem desse de Deus não conseguiu conduzir o seu filho no caminho do Senhor. Aí você pensa, poxa, imagina eu. Nem eu ando da melhor forma no caminho do Senhor. O que será de mim? A gente pensa dessa forma, porque a gente tem a mente para as obras. E isso aconteceu com aquele rei. Ele achou que com obras conseguiria comprar o Senhor. Poxa, já estou conseguindo a prosperidade financeira, agora eu vou tentar ir para a religiosa. Agora eu vou tentar mexer na vida espiritual dos filhos do Senhor. Mas isso é um assunto sério. Como eu disse, a maior guerra não é a militar, é a espiritual. Porque ela tem que ser feita conforme o Senhor. Se Deus não estiver na guerra conosco, não seremos vencedores. O texto em Romanos 8 diz que nós seremos mais que vencedores com quem? Em Cristo Jesus. Sem Deus, sem Cristo, não há vitória. E o que aquele povo havia acabado de fazer? Vocês abandonaram os meus estatutos. Quem mais agora eles vão vencer? Como eles vão conseguir se desenvolver? Se nem o próprio Deus deles é mais íntimo àqueles corações. E pasmem, irmãos, porque às vezes a gente acha que o maior julgamento que Deus pode trazer às nossas vidas é a gente perder o nosso emprego. É a gente ter o pneu do nosso carro furado. A gente fica irritado, né? Cara, o que eu fiz, né? Qual o pecado que eu cometi para o meu pneu do carro ter furado? A gente pensa nas obras. A gente pensa nos nossos erros, nos nossos fracassos, nossas falhas. Então a gente acha que o julgamento de Deus, irmãos, e o pior do julgamento de Deus, nós perdemos coisas aqui na terra. Perder meu trabalho, vou perder o meu carro, vou perder algumas amizades, vou perder a estima, o status que eu tenho.
Mas não, irmãos. A pior coisa que tem para qualquer pessoa, eu não estou falando só do cristão, mas para qualquer pessoa, é Deus abandonar essa pessoa no seu próprio pecado. E o texto de Romanos também nos ensina isso. Que Deus, quando Ele abandona o povo para o seu próprio pecado, o povo ele se destrói. O povo ele se perde. Os homens vivem como que desumanizados. A miséria bate à porta. Porque o Deus que é o Deus da providência, o Deus que é o Deus da terra, que traz o fruto, que planta, que de fato faz o crescimento, que traz o crescimento à plantação, não está mais fazendo algo bom para aquele povo. A pior coisa que tem, irmãos, para nossas vidas é a partir do momento que nós abandonamos os estatutos de Deus, que nós abandonamos a lei do Senhor, é Deus nos deixar continuarmos a viver pelo nosso pecado. Porque é um Deus de ouvidos completamente afastado de ti. É você orar e ter a certeza de que Deus não vai te responder. Você nem espera mais que Deus vai te responder. Não, Deus não vai te responder. Deus não está nem, na verdade, te ouvindo. E não pode existir coisa pior para nós, irmãos. Abandonar a lei do Senhor é sofrer o abandono do próprio Deus como consequência. E é aquela pergunta que geralmente eu faço para vocês. No livro de Deuteronômio, Deus ele faz uma proposta a Moisés. Ele fala: Moisés, eu já cansei de vocês. Eu cansei do povo. Eu livrei vocês do Egito e só foi eu te chamar, você passar 40 dias comigo no alto do monte. Quando você desceu, o povo estava adorando um bezerro de ouro. Eu já cansei de vocês. A coluna de fogo, a coluna de nuvem não foi o suficiente para eles acreditarem que eu sou Deus, que eu sou o socorro deles. Mas vamos fazer uma coisa. Eu amo muito vocês. E eu não quero que vocês vivam uma vida miserável. Por isso que eu vou deixar que vocês adentrem a Canaã, que vocês conquistem aqueles povos, aquelas terras, e consigam o melhor desenvolvimento da vida de vocês. Vocês vão ter casa, vocês vão ter o que comer, vocês vão ter o que beber, o que vestir. Não vão precisar andar ansiosos por coisa alguma. Mas eu não estarei com vocês. Porque não vai adiantar eu estar com vocês. Vocês vão me abandonar novamente. E é o que eu sempre pergunto para os irmãos. Se vocês recebessem uma proposta dessa de Deus, hoje, para viver nesta terra, desta forma, sem dor, sem sofrimento, sem derrotas, mas tendo tudo o que nós almejamos, tudo o que faz a gente esquecer do céu e fixarmos a nossa mente, a nossa vida a essa terra podre e finita, que não vai poder trazer a eternidade para nós, qual seria a resposta de cada um? Ah, eu aceito. Eu aceito sem problema nenhum. Eu não quero mais chorar. Eu não quero mais perder. Eu quero ter o trabalho. E o melhor trabalho. Eu não quero que falte dinheiro. Eu quero conseguir comprar tudo. E facilmente esqueceríamos de Deus. E foi o que aconteceu com essa nação. Judá esqueceu porque estava sendo abençoada por Deus. E as bênçãos de Deus, irmãos, quando não aproveitadas da melhor forma, elas se tornam maldição para a nossa vida. Entendam, Deus não está trazendo maldição para a vida de ninguém. Nós, como nós somos responsáveis por bem administrar o dom que Deus nos concedeu. Cabe a nós enterrá-los ou não, desenvolvê-los ou não. Mas Deus nos abençoa. O problema, irmãos, é que através das bênçãos, quando nós não entendemos que elas vêm de Deus para nós nos voltarmos para o Senhor, ela irá nos afastar de Deus. Ela irá nos fazer esquecer dos estatutos do Senhor. Deus abençoou aquele povo, era um povo rico, não faltava nada. E eles esqueceram do Senhor por causa disso. Mas o grande problema, irmãos,
e é o que me amedronta hoje, é nós pensarmos num sermão desse e tentarmos somente nos lembrar do povo daquela época. Ao invés de nós pararmos para pensar e falar assim, será que eu estou vivendo dessa forma? Será que eu estou interessado nas bênçãos do Senhor, mas não no próprio Senhor? Será que quando eu digo que eu amo o Senhor, na verdade eu só amo as bênçãos dele? E se por 1 minuto, se por 1 dia ou 1 ano ele não me abençoar, eu vou largá-lo? O que me amedronta, irmãos, é quando nós ouvimos sermões desse tipo, nós pensarmos no próximo. Realmente é o que ele está vivendo. Eu conheço alguém assim. Ao invés de atestarmos que nós vivemos assim, que eu vivo assim. E acharmos então que estamos com Deus, enquanto Deus não está conosco. E acharmos que nós estamos vivos e fiéis na nossa aliança com Deus, mas Deus já não está mais conosco. Irmãos, abandonar a lei do Senhor é algo que parece muito forte, né? Principalmente para um cristão. Mas talvez, irmãos, seja a coisa mais fácil de se acontecer com as nossas vidas. E aqui eu falo sobre a religião. A religião, irmãos, é uma coisa, claro, aquela que não foi dada por Deus, né? Em Tiago 1,27 diz que a verdadeira religião é a que nós cuidamos dos órfãos, né? Das viúvas, e nos mantemos incontaminados com o mundo. Essa é a religião do Senhor. Ele fala, essa é a religião pura, ou seja, a religião verdadeira, sem adições, sem subtrações, sem alterações. A religião pura é essa. Mas o grande problema, irmãos, é quando nós criamos a nossa religião. Quando nós nos enganamos com aquilo que nós inventamos como verdade. E o texto ele fala isso. O texto ele diz isso no verso 4. Abandonaram a lei do Senhor e não guardaram seus estatutos. Antes, as suas próprias mentiras os enganaram. Perceba, não é ninguém, não é nenhum pastor, um herege, um mentiroso, falando para você o que você deve fazer. Não. É quando você mesmo cria a sua religião. É quando você mesmo cria o seu Deus. É como você mesmo, quando você mesmo cria a sua forma de adorar ao Senhor. Ali você abandona o estatuto do Senhor. Ali você abandona Deus. Ali você se torna alguém religioso, sim, mas que está longe do Senhor. A religião é um perigo. Aí os ímpios celebram, né? Tá vendo só? A religião é o ópio, né, da sociedade, como alguns dizem. Aí os ímpios celebram. Ah, não, um cristão falando que a religião não serve, não presta. Não, não é isso. Eu estou falando que o coração do homem não presta. Calvino vai dizer que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Constantemente nós formulamos novos ídolos para nós. Nós vemos na riqueza talvez uma esperança de mudar as nossas vidas, e a riqueza nos decepciona, então a gente esquece aquele ídolo. Aí a gente se volta para o nosso casamento, e o casamento nos decepciona. E eu esqueço do casamento, e falo mal do casamento. E eu vou para a igreja, só que o pastor me decepciona. Os irmãos da minha igreja me decepcionam. Não estenderam o braço, a mão quando eu chorei. E aí você fala, a igreja não presta. E você começa a falar de todos e de tudo. Isso não presta, aquilo não presta. A vida não vale. A vida não faz sentido. Enquanto na verdade, irmãos, nós mentimos para nós mesmos. Nós nos enganamos a nós mesmos. Porque você fez do casamento um Deus. Porque você fez do dinheiro um Deus. Você fez do seu chefe um Deus. Você fez do pastor um Deus. Você fez do seu filho um Deus. E Deus, ele odeia a idolatria.
Deus, ele condena os idólatras. Não importa se eles estão dentro da sua casa ou no mundo. Deus pune o pecador. Deus, ele é justo. E ele quer que nós vivamos com fome e sede dessa justiça. A justiça dele. Não a nossa. Não o que nós achamos, o que Deus quer, mas o que a Bíblia fala. Nos enganamos, irmãos, por conta das próprias mentiras que nós criamos nos nossos corações. É o que a Bíblia nos ensina. Deus é a verdade. Se você está sendo enganado dentro da igreja, é claro, talvez tenha um herege aqui na frente pregando, mas você é responsável por criar também essa mentira dentro de ti. É o que a Bíblia diz, irmãos. Não tem espaços para o eu acho. Eu acho melhor fazer dessa forma. Não, eu acho que o culto ao Senhor tinha que ser assim. Não. A Bíblia está aqui diante de nós. Eu falo isso bastante, né, para os meus soldados, né, para os meus subordinados. Eu falo, olha só, a nossa tarefa, ela é fácil. Porque no militarismo tudo está escrito, né? A gente tem esse jargão, né? Olha só, tudo está escrito. Não tem o que você inventar. Faz isso, faço isso. Está escrito isso, então eu vou fazer assim. Não inventa, senão você vai ser punido. E com Deus é assim. Não inventa, senão você vai ser punido. Maldito todo aquele que acrescentar a estas palavras qualquer outra coisa. Ou que destas palavras subtraí-las também. Não é o que o texto de Apocalipse nos ensina? Irmãos, Deus se revelou não para nos condenar, mas porque Ele amou o presente mundo. Ele nos amou. Ele nos estimou, Ele nos desejou. Estava nos seus planos nos tornar filhos dele. Então não é que Deus nos criou para nós realmente vivermos uma vida distante dele, pecaminosa, desesperada, para a morte. Não. Deus nos quer bem. Através de Jesus Cristo, Deus nos quer bem. Não é isso que o texto diz? Ele é Emmanuel, Deus conosco, que veio trazer o perdão para a multidão de pecados que escravizava o seu povo. Paz na terra, a quem Ele quer bem. Esse é o Deus. Só que esse também é o Deus que vai punir aquele que não permite a paz na terra. Aquele que é a favor dos sistemas opressores desse mundo. Aquele que se engana, achando que está adorando ao Senhor, mas está adorando a si mesmo. Às vezes nós criamos diversos ídolos, mas no final, o grande Deus somos nós mesmos. Os nossos sentimentos estão acima de tudo. As nossas emoções estão acima de tudo. Os nossos planos estão acima de tudo. Até mesmo dos de Deus. Aquilo que nós entendemos como a verdade que nós conhecemos através da Bíblia se torna a nossa verdade. E o que for diferente disso, daquilo que nós remodelamos da Bíblia, é tudo mentira. Isso é religião, irmãos. É uma coisa que externamente é pomposo demais, mas que por dentro é oco, não tem nada, é vazio. É como a igreja de Sardes. Tem fama de que está vivo, mas você está morto. E a religião, irmãos, apresenta alguns perigos para nós. Quer ver quando você se torna religioso? Eu achei sensacional. Assisti uma pregação do Augusto Nicodemos, onde ele trouxe alguns perigos que a religião ela traz pra gente. Na verdade, a religiosidade traz pra gente. E ele pegou em pontos, irmãos, tão simples, mas que são assim, tão reveladores, principalmente para nós da casa do Senhor. Ele fala, quer ver quando você se tornou religioso? Quando você passou mais tempo na frente do espelho se arrumando para vir para a igreja, do que orando e pedindo ao Senhor misericórdia para que você apresente um culto aceitável a Ele. Sabe, quando você passa um dia inteiro e não ora pelo culto que está por vir, não ora pelas pessoas que estarão presentes naquele culto, mas está interessado em estar bonito, você se tornou religioso. Sabe quando o pecado do próximo
se tornou mais escandaloso do que o seu próprio pecado? Quando você não consegue mais enxergar o que você faz de errado, ou até sabe, mas quando se lembra do pecado do próximo, você fala, olha só, tá vendo? Tem pessoas piores do que eu. Você se tornou religioso. É quando você quer ofertar na casa do Senhor, trazer o seu melhor. Eu vou trazer as primícias. Eu vou trazer o melhor dízimo que eu puder. Eu vou dar a maior oferta que eu puder na minha vida. Mas você não perdoa o seu irmão. E o texto diz o quê? Nem venha ofertar a casa do Senhor, se antes você não se consertar com seu irmão. Você se tornou um religioso. Porque a religiosidade, irmãos, ela tenta comprar o Senhor. Ela tenta barganhar com Deus. Mas Deus não aceita isso. Deus não é comprado com dinheiro. A graça do Senhor é de graça. O texto em Isaías 55, ele fala, venham beber de graça da água que eu te dou. Venham, povos que não têm dinheiro. Ele fala isso, que não tem dinheiro, ou seja, não é com dinheiro, não é com a sua riqueza, não é com a sua barganha, com as suas obras, que você vai ganhar o Senhor. Do que se Deus pode ter, Ele dá de graça. Mas a religião faz isso conosco. A religião nos endurece, irmãos. A religião faz a gente ter contato com a Bíblia e não ficar felizes com uma leitura dela. A religião faz a gente ler a palavra, mas não ficar interessado em orar ao Senhor. A religião, irmãos, nos mata. Mais do que um assassino, mata a sua vítima. A religião faz você achar, a religiosidade faz você achar que está bem diante do Senhor. Que você pode se colocar digno diante do Senhor. Mas Deus está te vendo como um sepulcro caiado. Por fora está lindo, mas por dentro você fede. Mas por dentro eu estou podre. Por dentro eu odeio o Senhor. Eu não quero o Senhor. Eu não desejo o Senhor. Eu não amo o meu próximo. Eu quero que ele se dê mal. Para eu me dar bem nesse mundo, alguém tem que se ferrar. Eu tenho que pisar na cabeça de alguém. E o texto nos mostra isso. Quando a gente continua a leitura, agora no verso 8, ele diz, e se deitam, na verdade no verso 7, suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos mansos. O original, irmãos, traz um sentido literal muito mais forte do que está escrito aqui. Ele fala assim, olha só, o homem, ele é tão egoísta, ele pensa tanto no seu bel prazer, que quando alguém vinha tentar se humilhar pela dívida que tinha com o seu senhor, ou com outra pessoa, quem quer que fosse, e colocasse o rosto, quando colocava o rosto dela em terra, se humilhando, ele falava assim, não coloca rosto nessa terra aí não, que essa terra é minha. Essa é a terra para o meu plantio. O literal, irmãos, o original, no hebraico, traz esse sentido. Porque é como se ele estivesse perdendo o pó da terra. Olha só, irmãos. Um rosto que vai em terra, pedindo clemência, misericórdia, perdão de dívidas. E a pessoa fala, não, esse território aqui é meu. Não vem aqui não. Isso era o que o povo de Deus fazia. Tão somente porque esqueceram dos estatutos do Senhor. Pareciam cristãos. Iam a um templo adorar. Criaram até mais 3, né? Eu falei isso aqui. O reino do norte, Jeroboão, achando que ia perder a estima do seu povo, a serventia do seu povo, para o reino do sul, porque Jerusalém ficava no reino do sul, então as pessoas tinham que ir até Jerusalém para adorar o Senhor, falou que eu vou criar mais 3 pontos de adoração. Ele criou mais 3 cidades de adoração. Por quê? Porque ele não queria perder o seu poder. Aquilo que era para unir o povo do Senhor, se tornou motivo de divisão. O lugar que era para onde o povo está junto, reunido,
A casa do Senhor virou motivo de divisão. Cada um vai adorar no seu canto. É como se fosse hoje, irmãos, o Cristo em casa. Ou as várias denominações que existem sobre a face desse globo. Não aceito esse tipo de adoração não, acho que tem que ser assim. Então não vou para a igreja, vou ficar dentro de casa. Porque a igreja está errada, a igreja não está no caminho do Senhor. A religião está nos matando, irmãos. O seu melhor, a sua força, o que você tem dado ao Senhor, talvez não tenha glorificado o nome dele. Porque você não faz conforme o Senhor te ensinou. Conforme o Senhor te ensinou. Você talvez oferte a casa de Deus, mas você não cuida de um pobre que você conhece. Você é resistente no seu coração em diminuir um pouco do dinheiro que você tem em mãos para assistir um necessitado. Poxa, R$100 não dá para mim. Senão não vou conseguir comprar Coca-Cola. Senão não vou conseguir fazer o churrasco do final de semana. Enquanto o pobre não tem nem o que comer. Acontece? Acontece isso sim. E os irmãos sabem disso. Para construir o templo do Senhor? Não. Bobeira. Não precisa desse templo. Eu tenho minhas coisas para resolver. Pandemia. Motivo de não ofertar a casa do Senhor. Não tem um gasofilácio aqui na frente, não precisa ir lá. Aí a conta bancária é por Pix, né, transferência virtual. Não vou fazer isso não. A religião te matou. A religião esfriou o seu coração. A religião apagou o fogo do Espírito Santo no seu coração. A sua alma está perdida. E o julgamento do Senhor está próximo. Ele pode até parecer estar tardando, mas ele vem. E o texto nos ensina isso. Ele falou por 3 vezes. Mas agora na 4ª, Israel. Judá, eu vou trazer a condenação a vocês. Não adianta. Eu te dei o tempo de arrependimento. E Deus é responsável pelo nosso arrependimento. O texto vai dizer que é Ele quem nos concede o arrependimento. Para nós entendermos que estamos errados. E então pedir perdão ao Senhor. Ele falou, não vou fazer isso. A chance de vocês se arrependerem acabou. Irmãos, não caiam na ideia de que enquanto nós estivermos aqui na terra, nós temos tempo para ouvir e aceitarmos do Senhor. O texto em Isaías diz, buscar enquanto é tempo, enquanto se pode achar o Senhor. Aí você pensa, né? Quando eu estiver aqui, eu posso aceitar o Senhor. Daqui a 10 minutos. Não, nessa pregação não, eu preciso ouvir mais, eu preciso entender melhor. Eu não vou agora aceitar o Senhor. Mas quando Paulo meio que reescreve esse texto, ele diz, mas o tempo é chamado hoje. Hoje, se ouvires a voz do Senhor, entregue a Ele o seu coração. Paulo não quer saber do amanhã. Paulo não quer saber da próxima pregação. Paulo não quer saber se você vai se transformar durante a semana. Ele quer saber se você vai se arrepender hoje. Igreja do Senhor, Deus não quer saber se você vai, na sexta que vem, no domingo que vem, no próximo sermão, pedir perdão para Ele. Não, Ele está interessado em te perdoar hoje. Arrependa-se. O povo estava diante de Pedro durante aquela pregação maravilhosa. Ele cita todo o Antigo Testamento quase. E ele fala, Pedro, tá bom, eu estou entendendo, o que eu tenho que fazer? Ele, se arrependam hoje. E o Senhor entrará com salvação sobre a sua vida e sobre toda a sua casa. Deus é Deus do hoje. Deus não é o Deus do passado. Deus não vai ser somente o Deus do amanhã. Ele é o Deus de hoje. Ele salva hoje. Ele perdoa hoje. Mas Ele condena hoje também. A seriedade, irmãos, que a palavra de Amós tinha para aquele povo era que a certeza de julgamento viria.
Não adiantava mais, irmãos. Parem para pensar. Graças a Deus que no Evangelho nós temos essa esperança. Mas a palavra de Deus vinha para aqueles homens, para Israel, para ajudar como, olha só, não tem mais tempo. Vocês vão ser destruídos. Imaginem, irmãos, que essa pode ser a palavra para vocês hoje, se vocês não se arrependerem. Pode ser a palavra de Deus para mim hoje, se eu não me arrepender dos meus pecados. Poxa, mas você está aí na frente pregando, no temor do Senhor. Às vezes a gente escuta, irmãos, não, porque Deus é o Deus de perdão, Deus é o Deus de amor, Ele está com braços abertos, Ele está com o braço estendido para te perdoar, para te amar. Mas às vezes a mão do Senhor está estendida para trazer o julgamento, para trazer a sua ira. Irmãos, com Deus não se brinca. Sede santos como eu sou santo. Não é como você acha melhor. É como Deus quer que você seja santo. E como Deus é santo, Deus ele odeia a injustiça. Deus odeia aquele que oprime o próximo, que vende o próximo por uma quantia de dinheiro, que se enriquece à custa do próximo, que só se enriquece se o outro se empobrecer, que só ganha se o outro perder. Deus ele odeia, irmãos, quando nós falamos mal do nosso próximo, quando nós trazemos mentiras ou falso testemunho diante da vida do nosso próximo. Sério, Adriel? Sim. O texto diz isso. Verso 8. E se deitam ao pé de qualquer altar sobre roupas empenhadas, e na casa do seu Deus bebem o vinho dos que foram multados. Como assim? Quando eles faziam acordos, ele pegava a capa, né, de quem estava fazendo o acordo, quem estava pedindo, né, como se fosse um empréstimo. Pegava a capa dessa pessoa como uma forma de, de entendimento de que ele vai cumprir com a promessa, vai cumprir com o acordo. Estou com a sua capa, só vou te devolver quando você pagar. Sabe o que eles faziam com as pessoas? Quem pede empréstimo, irmão? Quem não tem para pagar na hora. Certo? Então o que os ricos faziam com os pobres? Me dá a sua capa. A regra era, mesmo se não te pagar, no final do dia você tem que devolver a capa para ele. Porque é sobre ela que ele deita. Ou é ela quem cobre e aquece ele durante a noite. O que o rico fazia com o pobre? Pegava, e de propósito, irmãos, mesmo tendo inúmeras capas dentro de sua casa, se deitava e dormia com aquela capa. E deixava o pobre passando frio fora de casa. Será que isso acontece hoje? Não, Adriano, nem estou falando de cobertor, de edredom, dessas coisas não. Eu estou falando, será que você deixa de ajudar alguém? Vê no seu coração. Poxa, pediram ajuda para aquela mulher, para aquela idosa, para aquele homem, mas eu não ofertei não. Vamos deixar de falar de dinheiro, porque às vezes a gente não tem para dar, mas o seu esforço, o seu carinho, o seu amor, a sua misericórdia, o seu tempo. Estou precisando de alguém para cuidar da irmã em tal dia, e você está dentro da sua casa, tranquilo, não quer perder seu tempo, porque é o seu dia de folga e você trabalha muito, mas aquela mulher está sofrendo. E o texto continua. Bebem vinho dos que foram multados. Às vezes os juízes, irmãos, alinhados com os ricos, multavam de forma injusta os pobres. E o pagamento deles se transformava em vinho para eles beberem. O que eles estão fazendo? Celebrando a injustiça. Sabe quando alguém foi injustiçado? Você conhece a história desse alguém e não busca a justiça pelo seu próximo? Irmãos, se tem uma coisa que acontece conosco neste mundo é a omissão. Somos omissos. Somos medrosos. E Deus se agrada disso? Não. Aquele irmão
foi injustiçado. Não, isso não é verdade. Aí você vai lá e fala, não, isso é mentira, hein? Quantas vezes vocês já não ouviram fofocas? Estava participando de rodas de fofocas e você ouviu uma mentira, mas você ficou quieto. Você ouviu alguém falando mal do próximo e você riu. Ao invés de ter falado, olha só, para. Deus abomina a contenda dentro da igreja. Deus abomina quem levanta discussões e dissensões dentro do seu próprio povo. Não vou fazer isso não, porque eu não quero perder a amizade do meu amigo. Meu pai a gente estava conversando exatamente sobre isso antes de vir para cá, né, pai? Meu pai estava numa reunião de homens, né? Lá falaram sobre casamento. Casamento é bom ou não? Se a pessoa não tem muito dinheiro para casar, ela deixa de casar ou não? Enfim, aí um homem levantou. Na hora era o mais, né, velho, né? Depois do meu pai, é claro. Mas o que eu falo, meu pai não era daquela igreja. Só estava na reunião. Mas o mais velho, irmãos, o mais experiente, falou, olha só, não casa não. Não casa não e casamento não é bom não. Falou o cara que tinha casado 3 vezes. E os irmãos ali ficaram como? Poxa, tá, deixa ele falar, ninguém conserta não, depois a gente... Só que meu pai não aguentou. Falou assim, não, negativo. Negativo. O casamento é uma bênção, sim. Não é quando você não é homem. Né? O que ele não foi por ter casado 3 vezes. E a separação, meu pai bem falou, é sinônimo de fracasso. Você fracassou, não foi o casamento que é uma coisa, que é uma maldição. Não, o casamento é uma bênção. Nós fracassamos. Mas quantas das vezes a gente não é omisso? E Deus odeia isso, irmãos. Parece que são coisas simples, mas Deus vai te punir por causa disso. Deus vai contar como juízo para você por causa disso. O texto ele é claro. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Não é aquela pessoa que simplesmente não faz a injustiça, que não pratica o mal, não. É aquele que busca fazer o bem. Eu busco resolver as coisas da forma justa. Se alguém foi injustiçado, eu vou lá lutar por essa pessoa. Se alguém está sendo oprimido, eu vou lá libertar essa pessoa. É isso que Deus quer dos crentes da igreja. Se você não está fazendo isso, é porque a religião te matou. É porque você está morto. Acha que está vivo, mas você está morto. Porque os mandamentos de Deus já não soam para você como uma ordem. Que ser obediente ao Senhor não é por graça, então não tem mais necessidade. Deus não está conosco. Se nós não temos fome e sede de justiça, Deus não está conosco. Se você não promove a paz, Deus não está contigo. Se você fala mal do seu irmão, Deus não está contigo. Se você não estende o seu braço para ajudar o próximo, Deus não está contigo. Se você oferta a casa do Senhor e não perdoa o seu irmão, Deus não está contigo. E você tem que entender isso hoje. Deus não quer você dentro da casa dele, se você está ali para destruí-la. É melhor que você vá lá para fora e faça isso com os ímpios. Mas na casa de Deus, não. Na casa de Deus tem que ter amor. Na casa de Deus tem que celebrar o perdão. Até quando nós vamos ser essas pessoas ímpias dentro da casa do Senhor? Até quando a gente vai achar que só amanhã vai trazer a resolução dos problemas? Até quando nós seremos cristãos fracos e fracassados, irmãos? Deus, Ele quer a sua resposta hoje. Para que o juízo não venha sobre sua casa. O texto diz no verso 10, também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos conduzi no deserto, para que possuísseis a terra do amorreu. Dentre os vossos filhos suscitei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel? Diz o Senhor.
Mas vós, aos nazireus, destes a beber vinho, e aos profetas ordenastes, dizendo, não profetizeis. Eis que farei oscilar a terra debaixo de vós, como oscila um carro carregado de feixes. De nada valerá a fuga ao ágil. O forte não usará a sua força, nem o valente salvará a sua vida. O que maneja o arco não resistirá, nem o ligeiro dos pés se livrará, nem tampouco o que vai montado ao cavalo salvará a sua vida. E o mais corajoso entre os valentes fugirá naquele dia, disse o Senhor. Ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Deus, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, dizendo, de todas as famílias da terra, somente a vós outro vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. O Senhor fala, eu te amei, eu te escolhi. Você era mais fraca, você estava nu. O texto de Ezequiel é ainda mais bonito. Você estava rejeitada, machucada no chão. As pessoas passavam por você e te humilhavam, cuspiam em você, te menosprezavam. Mas eu te amei, eu decidi te escolher. Mas por conta dos seus pecados, eu vos punirei. É por conta dos nossos pecados, irmãos, que a igreja do Senhor não desenvolve. É por conta dos pecados que os ímpios hoje desacreditam da igreja do Senhor. É por conta dos nossos pecados que as pessoas preferem ficar nas suas casas a estar na casa do Senhor. É por causa de nós. É por causa de quem vem à casa do Senhor. O jeito então eu não ir mais para a igreja? Não. O jeito é você se consertar com o Senhor. O jeito é você cultuar o Senhor segundo Ele. E apresenteis o vosso culto ao Senhor. Um culto racional. O culto verdadeiro. O texto diz, né, sacrifício e holocausto, eu quero um coração quebrantado. E ele diz isso para nós, irmãos. Porque em Lucas 12, no verso 48, ele nos lembra. Que aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. É bom ser privilegiado, né? É bom ter os privilégios de Deus. É bom nós falarmos que somos filhos de Deus, que herdaremos o reino do Senhor, que herdaremos a vida eterna com Deus. É bom. É bom demais, irmãos. É a melhor coisa. Eu fiz uma pregação inteira aqui, né? Uma outra vez, dando motivos do porquê que é bom ser filho do Senhor. Aquilo me convence. Que ser filho de Deus é a melhor coisa. Mas aqueles que são privilegiados serão mais cobrados. A quem muito foi dado, muito será exigido. Aquele que não conheceu o Senhor será punido, porque não viveu uma vida conforme a vontade de Deus. Mas aquele que recebeu do Senhor, mas viveu uma vida de pecados, este será destruído. O que vale a pena no final das contas, irmãos? Desistirmos da vida, então? Realmente vivermos ao nosso bel prazer? Para conseguir concluir os nossos planos aqui nessa terra, onde nós insistimos em fixar nossas raízes, onde nós insistimos em limitar a nossa mente, ou melhor, irmãos, é nos arrependermos, olharmos para a cruz de Cristo e humilhados pedir o perdão do Senhor, para termos a vida transformada, para termos o coração transformado, para termos uma vida convertida ao Senhor. Para termos uma vida que de fato alegra o coração do Senhor. Para de fato, irmãos, ouvirmos do Senhor: esse é meu filho amado, nele eu me comprazo. De fato, irmãos,
É difícil falar isso. Mas fazer valer o sacrifício de Cristo na cruz, é claro que ele é válido. É o sangue de Cristo, irmãos. Ele vai nos transformar. Então o que vale a pena no final das contas? Abandonarmos? Desistirmos? Com medo de fracassarmos? Não. Crermos no sangue de Cristo, que vai nos transformar. É Deus, irmãos. Deus não perde. Se ele veio para nos salvar, ele irá nos salvar. Então se arrependa hoje. Nos arrependamos hoje. Nos voltemos hoje ao Senhor. Firmemos hoje nossos braços, nossas mãos, nossos joelhos, nossos pés que estão vacilantes. E lembremos do Cristo, da vida de Cristo, do que ele fez, do que ele prometeu, do que ele quer de nós. Por acaso Cristo, na verdade Deus nos concedeu com Cristo todas as coisas? E será que vai ser a morte, a vida, potestades, fome, angústia, a tribulação que irá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Não. Mas antes, quem intentará acusação contra o povo de Deus? Quem intentará acusação, irmãos, contra os escolhidos do Senhor, se é Ele quem os justifica? Quem poderá ser contra nós, irmãos, se Deus ele é por nós? Mas se Deus for por nós. A minha oração, irmãos, é que Deus seja por nós hoje. E que nós sejamos pelo Senhor também. É Deus Emanuel, Deus conosco. Mas que sejamos também do Senhor. Que seja a união do crente com o seu Salvador. E não somente o desejo de Cristo de amar o seu povo. Mas que estejamos com o coração dispostos, irmãos, a ouvir do Senhor, a nos alegrarmos com o Senhor. No boletim fala, você está cansado de Deus? Você, crente, está cansado de Deus? Corra até a fonte de alegria. Corra até a fonte de vida, de ânimo, que só Deus pode te trazer. Essa é a melhor decisão, irmãos. Deus, ele é claro. É claro demais. Escolham, pois, a vida e serão abençoados. Ou então escolham a morte, a desobediência, e serão malditos. Mas houve um momento na história, irmãos, que um Deus se encarnando, mesmo escolhendo a vida, mesmo escolhendo a obediência, foi culpado, foi maldito no nosso lugar, para que nós pudéssemos olhar para a face alegre de Deus, olharmos para a misericórdia do Senhor, olharmos para Deus e ao invés de ver um Deus irado, com o cálice já transbordando de ira, nós olharmos para um Deus que bebeu toda essa ira, que foi condenado por toda essa ira, para que você pudesse escolher a vida, para que você pudesse ter a vida. Buscamos a esse Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Domingo que vem, irmãos, provavelmente, não serei eu, mas seguiremos com o estudo do livro de Amós. E o meu pedido é, estudem o livro de Amós. O que estamos fazendo é para que a igreja estude o livro também. Para que a gente ame a palavra do Senhor, para que a gente tenha mais alegria em estudar a palavra do Senhor. Talvez você tenha lido esse texto em casa e não entendido o pouquinho do que eu entendi e pude falar para os irmãos. E que talvez abriu a mente de vocês, como abriu a minha. Mas a palavra de Deus fala também com os irmãos nas suas casas. Não deixe a religião te matar, ao ponto de você tentar fazer tudo, mas não ter um tempo de intimidade com Deus. De não ter um tempo de intimidade, de
de ter uma comunhão pessoal com o Senhor e não somente a pública, que é a que nós temos aqui na igreja. Amém, irmãos? Leiam, estudem, para que a gente possa de fato crescer juntos e amarmos estar aqui. Amém, irmãos? Senhor Jesus, eu te agradeço por sua bondade em nossas vidas. Que a sua palavra, Deus, possa nos renovar, Pai, trazer ânimo, alegria aos nossos corações, para que possamos aprender, Pai, a sua vontade e nela seguir e viver. É oratíssimo no nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, a gente então chega ao fim do nosso culto, né? Eu quero lembrar os irmãos sobre alguns